Boa noite a todos. Queria agradecer muito a presença de todos nesse nosso primeiro encontro, você com o presidente, inaugurando a série em 2014. Inauguramos em alto estilo, né, com a presença aqui do Raimundo Peixoto, da DEL. Então, repetindo, esse é o início do nosso ciclo. Nós pretendemos manter o ritmo do ano passado, com pelo menos 6 encontros esse ano, trazendo presidentes de empresas que realmente tragam uma história de vida, uma história de sucesso, o que fizeram para chegar na posição em que chegaram e quais são os desafios do dia a dia de um presidente de uma companhia. Tudo no sentido de motivar todos nós a seguirmos essas carreiras de sucesso que a gente traz aqui para vocês. A ideia é um bate-papo informal, vocês vão ver que tem algumas novidades na apresentação desse ano. E, fundamentalmente, agradecer muito a presença do Raimundo, amigo há muitos anos, enfim, companheiro, corredor também, Ironman hoje, né, Raimundo? O Alexandre Skrovonsky, que gentilmente aceitou o nosso convite para ser o mediador desse debate. E não posso perder a oportunidade de ressaltar o nosso grande projeto, que é o Rio Grande do Sul, projeto que é liderado pelo Michel Gralha, que tem levado, enfim, a DVB a uma posição de destaque, que me motivou muito a aceitar a presidência. O Rio Grande do Sul está aí, posicionado no mercado, e nós temos assim, uma série de ações importantes no Rio Grande do Sul para acontecer esse ano, que visam efetivamente mudar um pouco o estado de coisas nesse estado, fazer coisas pelo Rio Grande do Sul para projetar o nosso estado, resgatar o histórico do nosso estado, resgatar a posição de liderança que o nosso estado nunca podia ter deixado de ocupar. Então, eu queria convidar o meu amigo vice-presidente de eventos da DVB, Antônio Tigre, responsável pela realização desse evento, que vai liderar e conduzir esse evento aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado por prestigiar a DVB e um bom evento para todos nós. Pessoal, boa noite a todos. Grande satisfação recebê-los aqui na casa da DVB, na casa de quem entende que o marketing é um ponto de desenvolvimento das empresas, da nossa economia, do nosso Estado. Uma casa onde entende que a liderança é fundamental para a gente tocar os projetos adiante. E uma casa que recebe todos de maneira muito aberta, nós, como o presidente Biderman falou, uma diretoria totalmente voluntária. E a nossa ideia, sim, é fazer um evento com muita participação para os nossos associados, mas também dos associados para os associados. A gente precisa muito da participação de vocês, e hoje, muitos que são convidados, eu queria que vocês viessem mais seguido para que a gente criasse realmente um grupo que possa conversar e viver o marketing no dia a dia. A ideia de a gente ficar entre 7 e 7h30 ali no saguão era para a gente conversar mesmo, era para a gente encontrar novas pessoas, era para a gente entender o que está acontecendo com outras pessoas, e tenho certeza que na próxima vez vocês podem convidar mais gente, que aqui vai ser um ambiente que a gente vai falar de muito marketing, muita liderança por todo esse ano. Você, como presidente, é um ambiente já consagrado, é um evento que já está no seu 3º ano, já passaram muitos líderes importantes por essa bancada aqui, e a gente tem muito orgulho de dar continuidade na noite de hoje. Ele faz parte de um processo muito mais amplo da DVB. Há poucos dias a gente teve o Prêmio Exportação, tem uma listinha de outras coisas aqui importantes que eu tenho que dizer para vocês, tem café da manhã com novos associados no dia 24, comitê sistemático, começa pelo marketing digital, quem tem interesse em marketing digital, começa também um comitê falando nisso, a partir do dia 13 de maio. É importante, sim, a gente agradecer aos nossos patrocinadores, a Oi, Badesul, Capacitar e Unimed. O apoio de patrocinadores é importante, a ideia é a gente desenvolver essa massa crítica que permita que a gente realmente toque nosso Rio Grande do Sul para frente. A noite de hoje é uma noite especial, é uma noite de estreia em 2014, agradeço a todos que venceram o trânsito para chegar no horário aqui, que realmente é difícil na nossa cidade, ainda mais para esse lado sul, perto do Guaíba aqui, mas acho que a gente vai ter uma noite muito especial. A gente fez um formato um pouco diferente, a gente convidou o Alexandre Skrovonsky, sócio da Global.com, eu tenho um currículo dele aqui de umas 12 laudas aqui, mas não vou ler todos para vocês, mas um ativista da propaganda gaúcha, um ativista da comunicação, participação no Festival de Gramado, participação nas entidades de classe, com uma experiência muito grande na comunicação, e convidamos ele para mediar esse debate. Eu sei que ele fez uma produção especial para a noite de hoje, com muita atenção, com muito carinho para o dia de hoje, inventou quadros novos, eu sei que o apoio da TV Com também foi muito importante, vocês vão ver daqui a pouco. Então, Alexandre, eu queria que tu subisse ao palco e fizesse a apresentação do nosso palestrante, o Raimundo, amigo de muito tempo da DEL, mas eu passo para ti. Então, muito obrigado pela presença de vocês, para nós
Uma grande satisfação e com carinho estar recebendo vocês na nossa casa. Obrigado. Bem, boa noite. Primeiro, agradecer o carinho. É muito bom, né, chegar na DVB e estar perto de tantos amigos, né, como o Tigre, Carlos. Né. Primeiro, agradecer, Carlos, né, pelo convite. Agradecer, Tigre, por essa oportunidade maravilhosa. E também, antes de introduzir o nosso grande palestrante da noite, Raimundo, destacar esse momento maravilhoso da DVB, focada, né, nessa pauta, nessa agenda de geração de conteúdo, né, de atuação efetiva. Parabéns, Carlos, por esse momento maravilhoso da DVB. Parabéns à equipe executiva que trabalhou de forma muito bacana para trazer hoje um formato diferente, que logo a gente vai dar início, que foi essa ideia de trazer, né, além da apresentação do Raimundo, depois um debate aqui, e para isso nós preparamos uma série de questões. Mas antes, eu gostaria, com muito carinho e muito orgulho, de chamar, né, e apresentar o Raimundo Peixoto, vice-presidente de Soluções Enterprise da Dell para a América Latina. Após larga experiência na Oracle, surge um novo desafio profissional para Raimundo, o cargo de CEO da Dell Brasil. Durante a sua gestão, a subsidiária brasileira triplicou seu faturamento e começou um reposicionamento para se tornar um dos principais provedores de soluções em TI no país. Líder absoluto no mercado brasileiro de servidores, padrão x86, por mais de 6 anos. De lá para cá, foram mais de 10 anos até chegar à posição atual, na qual lidera a execução da estratégia de soluções de ponta a ponta da Dell na América Latina. E hoje nós queremos, então, conhecer um pouco mais essa história maravilhosa do Raimundo Peixoto e chamo o palco com muito carinho para a gente dar início aí à apresentação. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Tigre. Para mim, além de uma oportunidade de trocar experiência, é uma satisfação voltar aqui no Rio Grande do Sul, onde eu morei aqui por 3 anos, 3 fantásticos anos, e inúmeras pontes aéreas na segunda-feira e voltando na quinta-feira, vindo na segunda-feira, voltando na sexta-feira. Eu vou focar um pouco na minha... Primeiro, não é uma palestra, eu vou trocar informações com vocês sobre minha vida profissional e o que eu aprendi nesses anos que tive na frente da Dell Brasil. Mas vou começar um pouquinho lá no começo, para vocês entenderem um pouquinho quem que é o Raimundo, o que é o Raimundo. Eu sou engenheiro mecânico aeronáutico, formado pelo ITA, e como todo bom engenheiro mecânico aeronáutico formado pelo ITA, o caminho natural de um engenheiro mecânico aeronáutico é trabalhar na Embraer. E, obviamente, eu tinha a oportunidade de trabalhar na Embraer, tinha um emprego na Embraer, mas eu tinha a oportunidade também de trabalhar em coisas que não eram simplesmente o que eu fiz 5 anos, com muito suor, com muitas noites viradas em cima de um livro, estudando. Por uma especialização que eu tive durante meu período de estágio lá em São José dos Campos, eu me especializei em reatores de geração de energia nuclear. Eu tinha emprego também na Comissão Nacional de Energia Nuclear no Rio de Janeiro. E, por último, eu apliquei para um monte de coisas, como todo mundo aplica, para um monte de oportunidades de emprego, e uma das oportunidades de empregos que eu tinha era para a área de marketing na IBM. Aí você pensa um pouquinho, engenheiro mecânico aeronáutico que estudou para construir avião, que fez especialização em reatores nucleares para geração de energia, resolveu sair de tudo e ir para a IBM para atuar em marketing. Essa foi a minha opção. E confesso para vocês, era o pior salário que eu tinha de oferta naquela época. Os outros 2 ganhavam muito mais do que trabalhar com marketing na IBM. Aí entra um pouquinho do que o que eu acho que é um ponto fundamental para cada profissional em saber o seu caminho, que é o seguinte: os caminhos nem sempre são os caminhos que estão escritos, ou os caminhos que são mais naturais. São os caminhos que você sente dentro de você, que é o caminho que você vai se identificar, que você tem vocação ou que você tem vontade de realizar. E naquela época eu sabia de uma coisa só que eu sabia. Eu gostava de gente.
Eu gostava de conversar com pessoas, eu gostava de relacionar com pessoas, e estar no Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear ou estar construindo avião, com certeza eu não falaria com pessoas. Por mais bacana que fosse, por mais brilhante que fosse fazer aquele trabalho, eu não conseguiria realizar uma coisa que era um sonho pessoal. Então eu fui para a IBM, fiz 9 anos de trabalho na IBM, diversas funções ligadas à área de marketing e vendas, depois naturalmente pela comunicação ou pela vontade de estar em contato mais próximo com o negócio, você vai naturalmente para a área de vendas. De lá tive a oportunidade de ir para a Oracle, e depois vou contar um pouquinho mais profundidade o que é o meu tempo na Dell. Quando eu vim para a Dell, eu lembro como hoje. A Dell era uma empresa pequena no Brasil, não tinha muita presença de mercado. Era uma empresa que tinha produtos de uma qualidade fantástica pelo modelo de negócio. Todo mundo conhecia o modelo de negócio da Dell. Tem um livro que eu recomendo ler até hoje, que o Michael Dell escreveu contando o que ele fez para criar um modelo de negócio revolucionário quando ele era estudante ainda no tempo de medicina. Olha outra coisa, o Michael Dell fez medicina e ele abandonou a faculdade de medicina para criar uma empresa de computadores. E eu vi o mercado brasileiro com um potencial enorme. Sabe aquela história que todo mundo escuta de vender calçado na África? Um mercado enorme, um monte de gente descalça, um potencial de calçado enorme, que era o potencial de computadores que existiam no mercado brasileiro naquela época. Mas um mercado muito adverso. Naquela época, o famoso mercado cinza, ou mercado ilegal, ou os computadores que não tinham ou não pagavam impostos, era 70% do mercado. Olha só, olha o desafio. Então, para mim era muito fácil dizer não, obrigado, não é para mim. Eu estou bem, estou feliz, vendendo produto de margem alta, software, né? Software de margem alta em qualquer lugar do mundo. Então, eu não vou para essa empresa, por mais bacana que seja a empresa, por mais bacana que seja a história da empresa, e etc. E aí eu fui convidado para visitar lá a empresa nos Estados Unidos, conversei com um monte de gente, aí entra o segundo ponto que eu quero caracterizar como fundamental. O primeiro ponto que eu coloquei foi identificação com a sua vocação, com a sua vontade pessoal, o que te dá prazer de fazer. Para mim, relacionar com pessoas, lidar com negócios, mas muito essencialmente onde tem contato com pessoas. E segundo, entrou um ponto fundamental da visita que eu fiz lá na sede da empresa, que é identificação com o ambiente de trabalho. Você nunca vai ser feliz, ou você, por consequência de não ser feliz, você nunca vai ter sucesso se você não se identifica com o ambiente que você trabalha. Por isso que várias empresas hoje estão muito preocupadas em criar um ambiente que propicie aos funcionários uma satisfação, uma felicidade nesse ambiente de trabalho, para que você consiga, de fato, extrair, no bom sentido, o máximo dos profissionais que estão naquela empresa. Quanto mais feliz você está, mais você produz, mais resultado você dá, mais coisas excepcionais você consegue fazer. Se você não está feliz, você nunca faz nenhuma coisa excepcional. E a minha identificação com a empresa foi fantástica, pela cultura da empresa, pela simplicidade da empresa, pela visão da empresa focada em cliente e pela visão da empresa focada em que, se você não conseguir fazer o seu cliente feliz, você não consegue atender seu cliente, você não consegue vender, se você não consegue vender, você não consegue reter seus funcionários, você não consegue pagar seus funcionários, você não consegue reter seus funcionários, você acaba a empresa. Tão simples quanto isso. E aí eu comecei minha trajetória dentro da Dell. Queria colocar alguns pontos da minha trajetória na Dell, que também eu pontuei como fundamentais aqui na visão do que eu fiz ou do que eu acho que é importante fazer. Sempre você tem que ter um objetivo que é além dos objetivos tradicionais que você pode fazer. Eu lembro quando eu fui convidado para assumir a posição de presidente da Dell Brasil, Country Manager ou CEO da Dell Brasil, já estava dentro da Dell, já tinha 3 meses, 4 meses dentro da Dell, e fiz entrevistas com, na época, o presidente mundial da empresa, e eu tinha que dizer alguma coisa para ele. Deixa eu dizer para ele que simplesmente queria ser presidente da Dell Brasil, porque eu queria ser presidente da Dell Brasil, não era tão convincente o suficiente para ele me escolher. E para mim estava claro o seguinte, na vida você tem que ser número 1 ou número 2 em alguma coisa. Não importa o que é. Jogar bolinha de gude, poker, no negócio, em produto, na vida você tem que ser número 1 ou número 2 em alguma coisa. Se você não for número 1 ou número 2 em alguma coisa,
não tem muito espaço. Óbvio que a gente consegue ser número 1 ou número 2 em alguma coisa, não necessariamente o que todo mundo pensa que é a tua vocação ou o que você deveria fazer, mas você tem que ter isso na tua mente e descobrir. E para uma empresa de PCs, né, a Dell era conhecida como uma empresa de PCs, eu tive, junto com a equipe, olhando dados de mercado, eu tive a visão seguinte: eu vou ser o número 1, não em PCs, mas em servidores. Por quê? Porque o mercado de servidores não é tão cinza ou não compete com empresas tão ilegais como no mercado de PCs. E aí eu vou competir de igual para igual. E se eu competir de igual para igual e eu perder, é problema de competência minha, não é problema de mercado. E foi a estratégia que a gente montou na época. E eu lembro como hoje. Cheguei lá para o presidente mundial da empresa e falei o seguinte: ele, qual o seu plano? Eu falei, em menos de um ano eu vou ser o número 1 de servidores no Brasil. Ele, como é que você vai fazer isso? Eu contei para ele como é que ia fazer para ser o número 1 de servidores no Brasil. Nós somos o número 1 há 8 anos no mercado brasileiro. E é o único país da América Latina que nós somos o número 1 há tanto tempo. Por quê? Foco, muito foco, uma definição clara do que você consegue fazer, um objetivo acima do que a média dos objetivos, não pode ser um objetivo que todo mundo quer, você tem que ter um objetivo acima da média dos objetivos. E uma determinação muito forte de fazer aquilo acontecer e buscar. Óbvio, dentro de parâmetros que você sabe que você tem condições de atingir. Se você não tem condições de atingir, também o objetivo ou o foco vira um sonho não atingível ou uma ilusão, né? E aí entra outra característica muito importante, que é bacana de a gente ver e a gente aprende, e para mim não foi difícil, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de conviver com pessoas, que é, você não faz nada sozinho na vida. Quanto maior for a empresa, ou quanto maior for a sua responsabilidade, menos você depende da sua execução pessoal, e mais você depende de motivar pessoas a executar seu papel acima da média ou de forma excepcional. E aí entra um ponto muito bacana, quando você tem uma empresa que valoriza o profissional e que tem conceitos de meritocracia, você consegue puxar e desafiar os funcionários da empresa e criar a equipe que seja melhor do que você. Quando você tem uma equipe, ou quando você tem funcionários que são melhores do que você consegue chegar a objetivos, chegar a pontos que você não imaginaria alcançar. E aí foi um trabalho muito legal feito na empresa, feito na Dell, onde a gente saiu, na época que eu entrei, números assim aproximados, a gente tinha 400, quase 500 funcionários, e hoje nós temos quase 4.000 funcionários na Dell Brasil, 10 anos. Nós saímos de uma empresa de nicho, uma empresa que poucos conheciam, para uma empresa que tem liderança no mercado e tem presença em todo o Brasil, em todos os cantos do Brasil. Você vai no Acre, você tem computadores ou servidores ou soluções da Dell sendo vendidas de forma tranquila, e que é melhor, as pessoas sabem quem é a Dell, as pessoas conhecem quem é a Dell. A partir dessa estratégia de crescimento, a partir desse trabalho com a equipe, esse trabalho de crescimento estruturado em cima de fortalezas. Isso é um pouquinho da minha história profissional. Agora, em julho do ano passado, a Dell entrou no novo capítulo. A empresa, que era uma empresa que cresceu em cima de uma empresa de computador, comprou uma série de outras empresas no mercado que complementavam a solução para ser uma empresa que a gente chama de ponta a ponta. Então, hoje a gente não tem só computador. Hoje a gente tem computador, tem tablets, tem servidores, tem storage, tem networking, tem software, tem serviço, tem um monte de coisa que há 4 anos, 3 anos atrás a gente não tinha. E aí entra uma grande transformação que as equipes de marketing ficam desafiadas, que é como é que você consegue transformar uma empresa que tinha um sucesso num produto para ser uma empresa de sucesso numa solução ou num conjunto de produtos que não necessariamente é igual à sua origem. E foi isso que me motivou. Depois de 10 anos, você fala, poxa, 10 anos, para que você vai mudar, né? Está dando certo, a vida está boa, está tudo tranquilo, não muda. Depois de 10 anos eu falei, não, eu vou mudar. Está na hora de eu mudar para ser responsável pela parte de soluções.
e no escopo maior, porque não basta a gente trazer benefícios para a empresa, mas a gente tem que se desafiar. Então você nunca pode se conformar simplesmente em retornar. Você tem que chegar para a empresa e dizer, eu vou dar a minha contribuição, mas eu quero a contribuição para o meu lado também, e para mim a contribuição é desafio. Então eu assumi essa responsabilidade de tocar a parte de soluções para a América Latina. Alguns pontos que eu quero ressaltar do meu período de Dell Brasil, que para mim são fundamentais. Primeiro, foco no cliente. Qualquer empresa, ela depende essencialmente dos seus clientes. 100% dos seus clientes. Então, se você não tem foco no cliente, você está pecando na coisa mais essencial que a empresa pode ter, que são os seus clientes. Segundo ponto, foco nos seus funcionários. Como eu contei, eu não vou conseguir fazer nada sozinho. Diga-se de passagem, hoje eu consigo fazer muito menos coisas do que eu fazia 10 anos atrás. Mas se eu não tiver a capacidade de motivar as pessoas para fazerem mais do que 10 vezes o que eu fazia, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Então, foco nos funcionários, e desafiar os funcionários e fazer os funcionários crescerem. E terceiro, o último ponto, eu tenho um quarto ponto aqui, mas o terceiro ponto, que eu acho que é fundamental, ele tem muitos subitens aqui, que é o seguinte: quando você está numa posição de destaque, qualquer que seja a posição de destaque, imaginem, não precisa ser presidente de empresa, mas imagine qualquer posição de destaque que exista. O que acontece quando você está em posição de destaque? Todo mundo olha para você. Todo mundo observa como você está coçando o teu rosto. Todo mundo observa todos os detalhes do seu comportamento, da sua personalidade, da sua maneira de ser. E aí entra um ponto fundamental, que é o seguinte: se você quer liderar, você tem que ser autêntico. E a autenticidade vem por repetição de atitudes, repetição de comportamentos que mostram que você é aquilo que você é realmente. Você não está forçando, você não está se vestindo daquela posição para obter algum resultado, algum objetivo. Então, exemplos para mim que eu coloco muito claro do que para mim é sinônimo de autenticidade na liderança. Primeiro é acreditar. Você nunca vai conseguir convencer ninguém, nem seu cachorro em casa, de que você vai fazer uma coisa se você não acredita no que você vai fazer. É transparente, as pessoas olham nos seus olhos e veem, esse cara não está acreditando que a gente vai ser primeiro mundo de servidores. Esse cara está empurrando a gente para a beira do precipício e acha que a gente vai seguir de maneira cega. Segundo ponto que é fundamental é dizer não. Dizer não é muito difícil. Mas se você tem uma posição de liderança, você tem que saber dizer não. Você tem que saber dar a má notícia. E você tem que ser o primeiro a dar a má notícia, ou você tem que ser o primeiro a dizer não. A liderança ou o respeito se conquista não só nos momentos bons, mas muito mais nos momentos mais difíceis, né? Terceiro é motivar. As pessoas precisam de alguém que motive, precisam de alguém que puxe, que ajude a levar para o estado novo. Eu brinco que quando você projeta um futuro e você quer liderar as pessoas para esse futuro, você não empurra ninguém para o futuro. Você vai para a posição do futuro que você quer que as pessoas estejam e chama. Aí sim você convence de que aquele lugar é bom. Porque você foi primeiro, se posicionou lá primeiro e chama as pessoas para estarem lá. Então motivar é fundamental, é saber motivar. Outro ponto que eu acho que é fundamental é ter a capacidade de consertar as coisas, resolver os problemas. A gente resolve o problema mais do que a gente executa coisas que não são problemas. Então você tem que ter a capacidade de, pela experiência pessoal, pela experiência profissional, descobrir onde é que está falhando e consertar. Você tem a obrigação de consertar ou de melhorar os processos e as coisas que não estão funcionando. É esperado de um líder esse tipo de atitude. Outro que é fundamental e é difícil, é muito difícil hoje você até falar que você faz isso, é deixar errar. As empresas não gostam de deixar errar, né? Deixar errar é perigoso, custa. Obviamente, deixar errar não tem nada a ver com ética. Ética é uma coisa, deixar errar é outra. Ética não tem questão, não tem discussão, não tem negociação. Deixar errar muitas vezes eu não acredito que um funcionário que traz uma ideia, aquela ideia vai funcionar.
Mas eu não posso simplesmente dizer que não sem ter argumentos técnicos ou argumentos baseados em fatos para dizer que não vai funcionar. Se eu não tenho como defender que não vai funcionar, executa. E se errar, eu não posso crucificar ninguém porque errou. Porque o aprendizado vem de você conseguir executar e errar, e consertar e aprender e seguir. Aí eu trago um exemplo muito interessante, que é, porque por que pareça, para mim foi uma das coisas mais interessantes que eu consegui conduzir com a equipe dentro da Dell. A gente criou na Dell Brasil uma célula de inovação. Você fala, pô, mas inovação, se é uma empresa multinacional, a inovação é feita lá no Olimpo. E lá no Olimpo eles definem as inovações que são baseadas em tendências mundiais e cascateiam para o mundo inteiro. É verdade. Mas a gente tem capacidade de inovar aqui em um monte de coisa. Em como atingir o mercado, como endereçar problemas, como conquistar cliente, como empacotar soluções, como um monte de coisa a gente pode inovar. E a gente criou a célula de inovação. E a palavra inovação tem um papel muito interessante, que é, quando você diz que aceita inovar, você aceita erro, você aceita falha. Quem acha que inovação tem que acertar 100%, você não está inovando. Você está limitando capacidade de inovação, você não aceita falha, não aceita erro. Um ponto fundamental que esses dois últimos pontos eles podem parecer conflitantes, mas não são. Um deles é disciplina. A disciplina na vida é fundamental. Se você não tem uma disciplina de executar consistentemente, você não consegue saber se o resultado veio da execução ou veio do além. E a pior coisa são as coisas que vêm do além, porque se vem do além você não tem como medir, você não sabe se pode repetir. E tudo que você não sabe se pode repetir vira simplesmente sorte. Né? Então não é bom contar com a sorte. Mas ao mesmo tempo, conflitante com a disciplina, tem o não conformismo. Não conformismo você nunca pode, é conflitante, você nunca pode achar que você está confortável. Quando você está confortável, você limitou sua capacidade de criação, você limitou sua capacidade de ir além. Então, é um desafio pessoal, não sou bipolar, mas é um desafio pessoal enorme de você dizer, olha, eu tenho que ser disciplinado, mas eu não posso me conformar com o que eu estou fazendo, ou não posso me conformar com os limites que eu estou atingindo. Eu assisti uma palestra de um médico, que esse médico ele é um psicoterapeuta que ele treinou os principais atletas do time de futebol americano que ganhou lá de Seattle, sempre esqueço o nome dele, quem é ligado a futebol americano lembra o nome do time. Ele treinou os principais atletas de futebol americano desse time. E o treinamento não foi para ganhar. Foi para o seguinte, se você está confortável que você vai ganhar, você já perdeu o jogo. Se você acha que você tem 100% de controle sobre o que está acontecendo, você já perdeu o jogo. Porque você não vai ter 100% do controle se você estiver na sua máxima performance. Então, buscar a máxima performance, buscar se desafiar, buscar o próximo passo é algo fundamental. E isso inspira liderança, isso inspira que pessoas te sigam nessa jornada. E o último ponto que eu acho que eu falei que era para fechar aqui, os pontos fundamentais do foco de alguém na liderança de qualquer organização, é estar sempre preocupado em deixar um legado. E qual é o principal legado que você pode deixar? O mais simples, o mais tangível, que você consegue pegar assim e ver, o seu sucessor. Então, o profissional que não desenvolve e não cria o seu sucessor, que seja melhor do que você não deixou nenhum legado. E é conflitante, de novo, mais um conflito, que é você desenvolver alguém que é melhor que você. E se ele é melhor que você, ele pode tirar o teu lugar antes que você planeje sair. Mas esse é o desafio do deixar o legado. Então, esses são os pontos principais que eu queria colocar para você desse meu aprendizado de 10 anos da Dell. Eu acho que eu tenho uma missão agora muito importante na transformação da empresa, de ser uma empresa de solução. Isso me desafia na nova função, no novo horizonte que eu tenho dentro da empresa, isso me motiva muito. É isso que eu tinha para falar, obrigado. Acho que eu vou abrir agora para as perguntas, né? E depois vamos conversar. Eu gosto muito de falar sem ouvir eco do outro lado. Obrigado, gente.
Muito bom. Muito bem. Ótimo, Raimundo. Que grande oportunidade. Pessoal, nós temos agora 40 minutos, aproximadamente, para abrir aqui o talk show, perguntas, né? Eu quero pedir muito a ajuda de vocês. Por favor, já façam as inscrições. As meninas, o pessoal de apoio já estão por aí. Eu vou pedir essa colaboração. E nós preparamos, Raimundo, com essa oportunidade para você, como presidente de hoje, alguns empresários aqui do Rio Grande do Sul que mandaram perguntas gravadas. Então a gente vai mediar aí a próximo momento com essa dinâmica. Queria aproveitar essa parte da apresentação, que é muito bacana, do teu grande desafio empresarial neste momento, como um líder na Dell. A Dell, reconhecida mundialmente, né, como uma empresa de computadores, hoje tendo essa grande missão de elevar a percepção de valor para além de desktops e PCs, né, ou laptops. E eu queria saber o plano para esse imenso desafio que é, né, desenhar uma estratégia para a América Latina, para essa grande evolução que fundamentalmente tem em evoluir o posicionamento da marca, elevar a percepção de valor para a área de soluções e serviços. Excelente pergunta, acho que o momento é ótimo para essa pergunta, e para mim, principalmente pela minha mudança de função dentro da empresa, né? É difícil, quando você tem uma história de sucesso, qualquer que seja a tua história de sucesso que marca um período, você mudar para uma outra história de sucesso, sempre tem um elo, tem uma ligação com o passado. O que a gente faz? O que a gente está fazendo? Se você olhar, por exemplo, a Dell hoje, o portfólio de produto da empresa é completamente diferente de ser só uma empresa de PCs. Só que isso de nada vale se os clientes não souberem e os clientes não valorizarem isso como uma empresa de solução. E essa transformação ela vai por vários caminhos, várias faces. Uma das faces mais simples é, primeiro, capacitar os funcionários da empresa para que eles vejam o todo, não só aquela parte mais fácil, aquela parte mais conhecida do passado, que é a empresa de PCs. E segundo, é uma atividade muito forte de marketing, junto com o mercado, de forma massiva. Por exemplo, nós temos uma campanha de marca da empresa que está no Brasil e vai começar no México, acabou de começar no México agora, onde a gente mostra não uma empresa de PCs, mas uma empresa que resolve problemas dos clientes a partir do uso de tecnologia da informação. E o terceiro ponto e aí entra o meu comercial pessoal, é colocar pessoas que querem fazer essa transformação em posições de transformação. Então, a minha movimentação, por exemplo, para uma área de solução a nível América Latina, está totalmente ligado com a transformação da empresa. Por quê? Eu acredito que a empresa tem um portfólio de solução para ser uma empresa de solução. E meu papel em todas as oportunidades que eu tenho junto a clientes ou com a imprensa, e aí entra um papel muito importante da imprensa, de perguntar e a gente conseguir posicionar a empresa como uma empresa que tem muito mais do que PC, em fazer essa transformação acontecer. Não tenho dúvida que a partir do momento que você começa a agregar valor para o cliente nessa direção, existe um efeito de cadeia que isso transporta para o mercado de forma muito positiva. Bom. Bem, eu quero pedir ajuda agora para a equipe técnica. Por favor, o primeiro vídeo, a primeira pergunta gravada, por favor. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu participo desse encontro aqui na DVB, mais um encontro com um presidente. E esse é um presidente rápido, porque assim como o Biderman é um grande corredor, eu sei que o Peixoto também gosta muito de correr, de fazer esporte, e aí eu também faço parte desse grupo, então fico feliz de poder participar, mesmo que aqui por vídeo, desse encontro com vocês. E sendo uma empresa de comunicação, o Grupo RBS, quando nós pensamos em estratégia, em vantagem competitiva, invariavelmente nós temos o eixo do marketing, da comunicação, como eixo central desse processo de conquista de mercado. E quando eu penso na Dell, o
que participa de uma indústria fantástica, de uma indústria da tecnologia, mas que passa por um processo também fantástico e muito intenso de transformação, eu pergunto para o Peixoto, como o Peixoto, né, na liderança desse grupo aqui no Brasil e na América Latina, tem na comunicação o seu aliado como um elemento de vantagem competitiva, quer dizer, como fazer do marketing e da comunicação elementos de diferenciação para a Dell. Está com vocês. Excelente pergunta, e eu acho que tem essa pergunta é muito interessante, porque é muito fácil você ter um portfólio de produtos ou uma solução ou qualquer coisa na prateleira da tua empresa que tenha valor. Mas se esse valor não é percebido, ele não vale de nada. Então, a comunicação ele tem um papel fundamental de transmitir ou de traduzir para a linguagem de quem vai comprar ou quem vai receber o valor da empresa. Isso não é simples. Isso não é simples. Isso está muito alinhado com a capacidade de marketing de fazer o foco em cliente potencial ou identificação de cluster de clientes ou de potenciais clientes que têm a percepção ou têm a necessidade daquilo que você pode ofertar. Então, essa combinação de você ter dentro do teu arsenal os produtos e serviços que são necessários para uma grande massa de clientes, mas a capacidade de conseguir traduzir na visão do cliente faz com que a comunicação e marketing sejam fundamentais em qualquer transformação, principalmente no momento que a gente está passando no mundo de tecnologia, que a velocidade é muito rápida. Nós temos a facilidade de ter muito contato com o cliente, o que ajuda bastante. A Dell tem um contato muito próximo dos clientes. Então, a parte comunicação a gente faz de maneira muito efetiva, através de mídia, sem dúvida, mas muito frente a frente com o cliente. Mas o marketing ele traz a capacidade de otimização de aonde tocar e a quem tocar de forma mais efetiva ou com maior retorno sobre o investimento que você vai fazer junto ao mercado. Muito bem. Quero aproveitar aqui, Raimundo, a deixa do Duda ali sobre esse assunto do Raimundo triatleta, né? Pode nos falar como você equilibra a vida executiva com a vida, né, de treinos e essa rotina executiva e como isso, né, e que papel tem isso na tua vida? Bom, o equilíbrio ele é fundamental, né? Se a gente não conseguir fazer um equilíbrio na vida, sempre vai ter uma parte que vai te cobrar. Ou é a parte pessoal, ou é a parte profissional, ou é a parte espiritual. Então a gente tem que manter o equilíbrio na vida para que ninguém te cobre. E a cobrança vem de dentro, não vem de fora, vem de dentro. Eu adoro esportes, eu acho que esporte para mim é uma maneira de complementar o mesmo desgaste que eu tenho pessoal no trabalho, eu tenho no esporte. Só que com outra cabeça, com outra visão e etc. E para mim eu criei uma rotina pessoal de conseguir lidar com esse desafio do esporte. Eu acordo sempre muito cedo, acordo 5:30 da manhã, faço meus esportes todo dia de manhã, e aí entra um pouquinho do que é você. Quando eu falei que você não se veste para ir trabalhar, porque você é igual na tua vida pessoal como é na tua vida profissional. Então eu brinco com a minha equipe, com o pessoal do trabalho, que eu me coloco desafios pessoais tão grandes quanto os desafios profissionais. E tenho, graças a Deus, conseguido alcançar. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Nilo Teixeira, já as perguntas chegando, aí bem bacana. Renovar é cada vez mais necessário. Como a Dell ajuda seus clientes a se tornarem mais eficientes e sustentáveis? Greenovar. Tem um Greenovar, tá bem. Olha, ótima pergunta. Acho que a parte de sustentabilidade é fundamental e cada vez mais importante hoje no mercado. E nós temos uma preocupação muito grande, não só em sustentação nos produtos, sustentabilidade nos produtos, que é desenvolver produtos cada vez que consomem menos energia. Se você vai lá, por exemplo, na sede da Dell lá nos Estados Unidos, painéis solares, ou seja, todos os escritórios são abastecidos por energia renovável, e dentro dos produtos nós incorporamos cada vez mais
a menor consumo de energia e menor descarte no ambiente. Trago alguns exemplos práticos. Nós fomos a primeira empresa no Brasil, antes de existir qualquer regulamentação, de não usar metais pesados nos computadores. Ninguém fazia, é mais caro, mas é a consciência da empresa. Quero ser o primeiro. Nós somos a primeira empresa no mercado brasileiro, não era regulamentado, não era exigido, de fazer reciclagem gratuita. Se você tinha um PC em casa e não importa a marca e você quer devolver, você entra no site da Dell lá e você manda buscar, a gente pega o PC e faz reciclagem dentro dos padrões de ecológicos. Então, está ligado ao DNA da empresa você se diferenciar. Aí você pergunta, por que você faz ser mais caro? Porque existe o reconhecimento do mercado. Como você se preocupa, tem algumas empresas, não são poucas, eu não quero citar o nome para não deixar de citar alguma específica, onde no seu processo de compra, ela avalia não só o aspecto ético da empresa, mas o aspecto ambiental da empresa, qual a responsabilidade baseada em programas estruturados. E algumas dessas empresas já me chegaram a dizer, olha, se der empate ou um pouquinho mais alto, eu compro do que é mais ligado aos meus princípios do que simplesmente por preço. Então, tudo na vida tem, se você faz por convicção dentro de uma linha estruturada, tem retorno. Então, é parte da estrutura, é parte do comportamento da empresa buscar renovação. O que vem para frente? Um monte de coisa nova. Você não imagina o que existe de estudo em novas tecnologias ligadas à proteção do ambiente e ligadas a menor consumo de energia, etc. Muito bem. Uma pergunta do Arthur Bender, da KeyJump. Um colaborador aqui, um grande parceiro da DVB. Nossa luta na DVB sempre girou, nesses últimos anos, sobre o resgate da importância do marketing estratégico e o quanto ele pode ser transformador para as organizações quando o mesmo não se limita ao departamento de comunicação e avança sobre as questões estratégicas do negócio. Minha pergunta, como é a sua relação com o departamento de marketing da Dell no dia a dia e como você enxerga o papel do profissional de marketing no cenário atual? Olha, você não consegue hoje olhar uma empresa que tem uma presença maior no mercado, ou uma empresa que quer ser número 1 ou número 2 em alguma coisa, sem uma participação ativa ou uma presença ativa de uma atividade de marketing ou da equipe de marketing. Chegou o Tchê ali, um amigo de longa data. Então, isso é fundamental. Eu convivo com uma equipe de marketing quase que diariamente. Eu não faço nenhum planejamento para frente sem discutir qual a melhor maneira de fazer, qual o mercado que a gente consegue atingir e de como estruturar para que isso seja feito de forma efetiva e com melhor retorno sobre o investimento. Outro ponto fundamental, nós criamos aqui no Brasil, pouca gente sabe, primeiro, que a gente chama de Command Center de monitoração de mídias sociais, para que a gente consiga não só utilizar a mídia tradicional ou os meios de comunicação normal, mas o meio mídia social para buscar informação mais do que até reagir, mas muitas vezes corrigir algum desvio de rumo que possa estar acontecendo, que acontece ao longo da vida, ao longo dos processos de qualquer vida de qualquer produto. Então, eu não consigo conceber você conseguir montar uma estratégia sem estar muito alinhada ou suportada, mais do que alinhada, suportada por uma boa estratégia de marketing. Muito bem, pedir o próximo vídeo, por favor. Boa noite. A Dell conseguiu criar uma marca muito forte a partir de um modelo de negócio muito inovador. O tempo vai passando e o negócio muda sem parar. Isso cria um duplo desafio, que é reinventar o próprio negócio sem perder a essência da marca, sem deixar que a personalidade dessa marca se desvaneça e se enfraqueça. Então daí vem a minha pergunta, que é a seguinte: gestão de marca, manutenção do valor da marca, está na agenda pessoal do presidente da Dell? Tá, eu acho que não tem dúvida que não pode estar. A manutenção da marca e a preservação dos valores ligados à marca de uma empresa tem que estar na agenda do presidente de qualquer empresa. Em atitude,
em posicionamento na vida social, na vida pessoal, na vida profissional. E em coisas simples, eu brinco, por exemplo, eu faço os meus triatlos, né? A minha bicicleta e o meu capacete tem o logo da Dell. E a Dell não me paga para eu colocar o logo da Dell no meu capacete e na minha bicicleta. Que é uma identificação pessoal com você, com a marca. Você tem que se identificar pessoalmente com a marca. É a brincadeira que eu falei de você não simplesmente vestir o trabalho, você tem que viver a sua vida ligada ao que você acredita como marca, como valores. Mas, sem sombra de dúvida, a marca tem que estar ligada a qualquer direção de qualquer liderança de qualquer empresa, tem que estar muito associada à qualidade e à preservação de valores ligada à marca da empresa. Um ponto interessante da colocação é, na transformação da Dell, por exemplo, a marca muito forte da Dell é de uma empresa ágil que tem uma capacidade logística incrível de fazer computadores sob encomenda. Nós pegamos essa imagem, que é uma imagem consolidada por várias, nós vamos completar 30 anos em 2 semanas, a nível mundial. Olha só, empresa de 30 anos, empresa extremamente jovem, e que criou uma imagem tão forte no mercado. Essa imagem de uma empresa extremamente ágil, que consegue configurar computador, é a imagem que nós estamos transportando para a solução. É uma empresa extremamente ágil que consegue configurar soluções de tecnologia para os clientes. Então, existe um transporte, existe uma preocupação e tem que ser a agenda do principal executivo de qualquer empresa. Muito bem, olha aí, tá, o pessoal com muitas questões legais. Outra pergunta aqui da plateia, do Dan Berger, da Next Group. Como a Dell americana vê a operação da Dell no Brasil sobre a ótica de problemas crônicos como burocracia, falta de infraestrutura, corrupção e etc.? Primeiro, o Brasil é uma das 10 maiores operações da Dell no mundo. Então tem seu papel relevante de massa crítica, então nós temos peso específico suficiente no Brasil e na América Latina também, mas especificamente no Brasil, para ter atenção, olhos e ouvidos da corporação com o que está acontecendo no Brasil. Por outro lado, a gente sabe, quem trabalha no mercado brasileiro ou quem é empresário, sabe melhor do que quem é um dirigente de qualquer empresa. O Brasil é muito complexo. Ter negócio no Brasil é muito difícil, é muito regulado. O custo operacional de uma empresa no Brasil é muito grande. Eu estou agora com responsabilidade da América Latina, vejo outros países, eu fico abismado com o custo de se ter uma operação no Brasil versus outros países da América Latina. E é triste. É triste de ver que a gente tem uma carga operacional pela burocracia, pela dificuldade no Brasil. A questão do outro lado que você colocou fora a parte burocrática, a parte ética, é de todos os países emergentes que a gente escuta, que existe uma preocupação muito forte com ética, com corrupção, e é bom que as notícias apareçam nos jornais, nas primeiras folhas de jornais, para que todo mundo tenha consciência de que não é o tipo de notícia que ninguém quer. Então, se não é o tipo de notícia que ninguém quer, não participe dessa festa, não entre nessa brincadeira, porque não tem volta. É o tipo de brincadeira que não tem volta. Então, existe sim uma preocupação, mas existe também uma determinação das operações de empresas que estão em países emergentes que querem ser éticas, de mostrar que são éticas e provar que são éticas na atitude diária. É o que eu brinquei, a disciplina e a atitude diária faz com que você seja reconhecido pelo que você faz. Bem. Uma outra pergunta agora do Daniel, aqui Skovronski, mandou por e-mail. O grande desafio de quem lidera uma companhia é conectar a estratégia da empresa com toda a sua equipe. Como você implementa e consolida a estratégia da Dell com todos os colaboradores na América Latina? Excelente pergunta. E aí entra uma coisa que eu acho que é fundamental, que muitas pessoas não gastam tempo, que é comunicação. Falar com as pessoas, falar com os funcionários. Eu tinha uma disciplina quando eu estava na Operação Brasil, que eu gostava muito, que era uma vez por trimestre, a gente tinha o que a gente chama de all hands, tem muita palavra em inglês, mas é comunicação com todos os funcionários, onde a gente não só passava a mensagem, alinhava com o que estava acontecendo a nível global, mas escutava feedback e escutava os clientes. Eu fazia e gosto muito de fazer, quando você está na operação de uma organização, que a gente fala de pular um nível, fazer reunião com um nível abaixo dos funcionários para escutar. As pessoas falam. Você consegue detectar na ponta se estão alinhados ou não estão alinhados. Se a mensagem chega, né? Lembra o telefone sem fio? Vai chegando. Se chegou e com que nível de distorção chegou lá na ponta, para você corrigir e fazer
os ajustes de comunicação. Obviamente tem os processos de newsletters, muitas empresas têm vídeos corporativos, então todas as formas de se comunicar ou de passar a mensagem é fundamental. Mas é fundamental o que a gente chama de inspeção. É ir lá na ponta e fazer lá a prova. Está chegando a mensagem correta? A mensagem está alinhada? Está em linha com que a direção da empresa ou não? Tudo isso é fundamental. Agora, isso gasta tempo. Isso gasta bastante tempo. E muitas pessoas não querem dedicar tempo para fazer isso. E tem que dedicar, não tem jeito, né? Muito bem. Uma aguinha aqui se precisar, por favor. Pergunta agora do Alfredo Telechea, membro do Conselho de Administração da Braskem. Um vídeo, por favor. Prezado Raimundo, boa noite. Eu gostaria de saber, Raimundo, quais seriam as principais vantagens competitivas que a operação da Dell tem aqui no Brasil em relação a outros mercados, principalmente em relação aos principais mercados que você também atua, também dirige a Dell na América Latina. E também, Raimundo, quais as principais desvantagens competitivas? Um abraço. Uma vantagem clara no mercado latino-americano, no mercado da América Latina, é o tamanho da operação. O mercado brasileiro é um mercado grande, não é um mercado pequeno. Se você fala quem pode comprar um computador hoje, uma pessoa física, ou quantidade de pequenas e médias empresas no mercado brasileiro, é bastante grande. Então, quando você tem massa crítica no mercado, você tem capacidade de fazer coisas onde no mercado muito pequeno você não, simplesmente por escala ou por teu custo fixo, o teu custo operacional te impossibilita de inovar ou querer fazer coisas novas. Então o mercado brasileiro é um mercado que possibilita você criar, inovar e fazer coisas diferentes, o que é muito bom. Por outro lado, é um mercado que tem massa crítica grande, tem um peso específico bastante relevante, mas ele sofre flutuações que muitas vezes é difícil de explicar. Te digo um exemplo prático. Um computador ou um equipamento de informática, ele tem uma base de custo muito atrelado a insumos que são em dolarizados. Muitos dos componentes, ou os componentes mais caros de um computador, são importados. E se tem uma flutuação de câmbio, gente, não tem como. Ou você passa para preço ou você perde dinheiro. Então tem essas variações que a gente sofre no dia a dia, vocês estão acostumados a isso, a sofrer também, que isso impacta substancialmente um mercado que tem uma massa crítica grande. Então, se você tem uma massa crítica grande é bom, porque você tem capacidade de agir. Se você tem uma massa crítica que tem volatilidade é ruim, porque a volatilidade pode impactar de forma importante mercados ou regiões ou resultados da operação de uma região maior. Uma outra característica que é bem interessante do mercado brasileiro é a nossa gente, nosso povo. Nós somos muito criativos e nós somos muito criativos para o lado do negócio, que é muito bom. Eu trago exemplo prático para vocês. A gente tem um centro de desenvolvimento de software aqui em Porto Alegre. A gente tem um centro de desenvolvimento de software na Índia. O pessoal da Índia é 1000 vezes melhor, entre aspas, 1000 vezes, que o nosso time daqui, tecnicamente. Todos são PhDs. Você conhecer um indiano que não é PhD e ganha um salário baixo, tem um monte lá, muitos. Falam inglês fluente, são altamente capacitados, trabalham 20 horas por dia, felizes. Mas eles não têm astúcia, não têm capacidade de olhar o que eles estão fazendo com a luz de negócio, como nós temos no Brasil. Então nós temos uma capacidade de olhar o desenvolvimento de software ou implementação de uma solução com uma visão de negócio muito mais aguçada, ou muito mais apropriada do que pessoas mais capacitadas em outros lugares do mundo. Então essa é uma grande vantagem, que é o capital humano no Brasil. E nós aqui especificamente, como a gente tem a maior parte da nossa população aqui no Sul, nós estamos muito privilegiados pela qualidade das universidades que existem aqui, que formam bons profissionais no mercado gaúcho e no mercado brasileiro também. Muito bem. Agora uma pergunta da Aline Santos Rosa, colega da Dell. Você fala
em ter uma equipe forte, motivada e desafiada. Vendas e marketing têm a visão estratégica que frequentemente falta no financeiro da empresa. Como você interage com a sua equipe de finanças? O que você espera do seu suporte financeiro? Como podemos ser parceiros e agregar valor ao negócio? O que a gente chama de equilíbrio, ou balanço de equilíbrio dentro da empresa, tem que existir sempre. Eu brinco o seguinte: qual o papel de finanças? Quem sabe, quem é de finanças? Preservar o resultado financeiro da empresa, gente. Qual o papel de vendas? Vender. Qual o papel das pessoas de negócio? Fazer o equilíbrio entre vender com qualidade e preservando os resultados da empresa. Então, aí entra o papel da direção da empresa, que é saber explorar ou utilizar todos os alavancas ou todos os mecanismos que existem na empresa para que você consiga ter um crescimento com lucratividade. Eu trago um exemplo muito simples. Eu estou numa jornada pessoal dentro da empresa muito grande de trazer ou recuperar a lucratividade de alguns produtos. Você acha que o vendedor gosta quando você chega para ele e fala, vender sem agregar valor não vende. Não, mas senão eu não vou fazer minha cota. Tem que saber agregar valor. Então é um papel importante dentro de uma organização, você saber fazer o balanço entre crescimento, vender, mas dentro de uns parâmetros de lucratividade que faz com que a empresa consiga reinvestir em novos desenvolvimentos, pagar o salário das empresas, fazer investimentos de qualidade, trazer novos serviços, novos produtos para atender o mercado que ele atua. Vou pedir a próxima pergunta em vídeo do Fábio Bernardi, sócio-diretor da Moria. Por favor. Oi, Raimundo, tudo bem? Um prazer aqui estar falando contigo. Queria te fazer uma pergunta muito simples. A vida de CEO é muito corrida, é muito intensa, é um constante equacionar de agendas, de decisões que têm que ser tomadas diariamente, de uma maneira rápida, eleger prioridades. Algumas decisões de um CEO são planejadas, levam um certo tempo de amadurecimento, tem muita informação, muitos dados que balizam a tomada de decisão. E outras precisam ser tomadas no momento, no calor da hora, em cima do acontecimento, diariamente. Diante disso, qual foi a melhor decisão que já tomaste na tua vida de CEO e qual foi a pior decisão que já tomaste na tua vida de CEO? Eu vou começar com a mais fácil, que é qual é a pior decisão. A pior decisão, eu lembro como hoje, foi a não decisão. Não existe pior em qualquer empresa de que alguém não tomar decisão, alguém que é suposto tomar decisão, não tomar decisão. Isso é a pior coisa, isso estraga a empresa, isso acaba com a empresa. E foi exatamente isso, eu lembro, foi aqui em Porto Alegre, logo que eu tinha entrado na Dell, e no processo de aculturação, de aprender como funciona, eu lembro, meu chefe era americano e ele me trouxe uma decisão de negócio. E eu falei, não, deixa eu parar e pensar. Eu volto com a resposta. E passaram-se alguns dias, eu voltei com a resposta para ele. Ele falou, agora é tarde, já foi. Então a pior decisão que eu tomei foi a falta de decisão. Qual foi a melhor decisão? Você pode parecer que eu não quero responder, mas eu acho que todas as decisões foram boas. Algumas não deram certo, outras deram certo. As que não deram certo eu aprendi, não vou repetir. As que deram certo eu estou repetindo e estou melhorando cada vez mais. Então eu acho que não existe a melhor decisão, existe sim o problema da falta de decisão que mata. Qualquer empresa, qualquer situação, a falta de decisão é a pior coisa que tem. Muito bem. A pergunta do Delmar Gentil, presente aqui na plateia. Em 2008, a previsão que estava se trabalhando era que em 2015 haveria mais de 100 milhões de computadores instalados no Brasil. Com a mudança recente nos últimos anos, quanto à evolução dos aparelhos smartphone, tablets, TVs com acesso à internet, etc., onde acaba sendo utilizados como um novo hardware no lugar dos PCs e laptops, essa previsão irá se concretizar? E qual a estratégia da Dell quanto ao espaço que eles estão ocupando? Previsão é muito legal, né? Porque principalmente a previsão é boa quando você passou da data que você disse que ia acontecer as coisas. Porque aí você olha para trás, você diz, olha, aconteceu isso, o mercado mudou, e a gente sempre justifica ou racionaliza tudo que aconteceu.
Eu acho que a melhor coisa do mundo é, e nós somos muito capazes, nós, profissionais, em racionalizar. A gente sempre justifica tudo o que aconteceu no passado. Então, olhar para frente é sempre importante para que você veja a direção que as coisas vão acontecer. E aí entra um ponto muito importante. Quando você fala, e eu falei várias vezes, e falo até hoje, para o PC não vai acabar. Para mim, e eu tenho motivos para acreditar que o PC não vai acabar. Mas mais importante que o PC não vai acabar é a mensagem de que cada vez mais dispositivos vão estar acessando informação e gerando informação. Só que esses dispositivos a gente conhecia alguns anos atrás no formato de um PC, que depois foi diminuindo, virou um notebook, depois virou um netbook. Quem lembra dos netbooks? Né? Teve uma época que os netbooks, o pessoal dizia, os netbooks vão acabar com todos os notebooks, porque são pequenininhos, é prático, aí veio o tablet e matou com o netbook. Não existe mais netbook. Então, o que eu acho que é mais fundamental é o seguinte, cada vez mais a quantidade de dispositivos que existem hoje e outros que vão ser criados que a gente não conhece. Estava brincando a história dos dispositivos de vestir, né? Agora é óculos, é relógio e vários outros dispositivos estão aparecendo com a capacidade de gerar informação e trazer informação. Eles vão se proliferar de uma forma muito, muito, muito forte. E aí entra uma coisa muito importante que a minha mensagem quando eu falo que os dispositivos vão crescer cada vez mais vai necessitar cada vez mais uma infraestrutura para gerar essas informações, guardar de forma segura e transmitir esses dados numa velocidade que você não sinta ou não perceba que isso está sendo transmitido de algum lugar do mundo para onde você está acessando. Quem lembra dos modems que fazia aquele barulhinho lá? Lembra? Lembra da velocidade? A gente achava fantástico aquilo, né? A tela começava a preencher assim, vinha a linhazinha preenchendo de um lado para o outro. Hoje você não concebe, você não tem a informação em tempo real em qualquer momento. Quem está com o celular no bolso aí que está vibrando? Eu estou, o meu está vibrando aqui o tempo inteiro. Que você está vibrando é porque tem alguma informação que está chegando, não sei o que é, mas está chegando alguma informação. O mundo mudou. E esse mundo que mudou está gerando e capturando informação em tempo real que estão sendo armazenadas, tratadas em algum data center, em algum lugar do mundo, ou em vários lugares do mundo, e isso é uma transformação de tecnologia. Então, muito mais na direção do que no dispositivo, eu acho que a gente tem que capturar as mensagens. Então, de vez de principalmente ficar preocupado se são 100 mil, 100 milhões, 400 milhões, mas que está crescendo, está. Agora a pergunta do Ricardo Von Tobel, presidente da Vonpar SA, por favor, próximo vídeo. Prezado presidente Raimundo, é um prazer poder estar lhe dirigindo essa pergunta. E a minha pergunta é o seguinte: há pouco a Dell fechou o seu capital. O que isso representa de forma prática no modelo de gestão da empresa, na sua visão de médio e longo prazo, e qual o impacto desse fechamento de capital nos consumidores finais dos produtos Dell? Excelente pergunta. A Dell, no final do ano passado, fechou capital. Nós somos uma empresa privada, não somos mais uma empresa listada em bolsa. O Michael Dell, que é o fundador da empresa, que há 30 anos fundou a Dell, ele comprou 75% das ações da empresa, junto com um fundo de private equity que comprou os outros 25%, fechou o capital da empresa. Então, hoje nós somos uma empresa privada não listada em bolsa, cujo dono, ou presidente, CEO, tem 75% da empresa. O que muda com isso? Algumas coisas sensíveis, tá? Velocidade. Sexta-feira passada a gente estava numa videoconference com ele. Ele é o dono da empresa, gente. Ele tem 75%, ele não precisa pedir para ninguém para decidir qualquer coisa. Ele decide em tempo real as coisas que a empresa tem que fazer. Então isso é um ponto fundamental, velocidade. Segundo, ele fez a transformação da empresa, ele que desenhou a empresa sair de uma empresa de computador, de PC, para ser uma empresa de solução de ponta a ponta. Então ele está acelerando de forma muito importante os investimentos, tanto em pesquisa e desenvolvimento, quanto em aquisições. Compramos mais uma empresa 2 semanas atrás, a empresa de software de data mining, porque complementa o portfólio de sua empresa de solução. Então, velocidade, capacidade de decisão, muita presença no negócio, ele está presente no negócio no dia a dia. E outra coisa que eu acho que é o mais importante de todos, que é o foco no cliente. Então, não tem acionista para discutir ou dividir a agenda dos executivos da empresa para justificar o que eu vou fazer.
Ele só precisa justificar o que ele tem que fazer para ele próprio e para os clientes, que é quem vai comprar, quem vai pagar a nossa conta no final do dia. Então eu vejo um momento muito de startup, que é muito bom, de tomada de decisão, de delegação de poder, de querer fazer as coisas acontecer com foco muito grande no cliente, sem parar a máquina de pesquisa e desenvolvimento e a máquina de aquisição. Tem uma outra pergunta aqui da plateia, do Marcelo. Como o presidente encara fazer projetos a longo prazo, em tempos que a velocidade da informação é cada vez maior e aquilo que é novo hoje se torna obsoleto em poucos dias? Olha, uma coisa que é também bem interessante de ser uma empresa privada é você poder olhar além de um quarter, de um trimestre. Quando você tem ações em bolsa, muitas das suas ações estão focadas no resultado do trimestre, que é o que você vai publicar, que vai sair nos resultados e vai ser os acionistas ou a bolsa vai variar ou vai para cima ou para baixo com relação ao resultado da empresa. Quando você tem uma empresa de capital fechado, você consegue olhar muito mais além de um trimestre, e pesquisa e desenvolvimento não se faz em um trimestre. Então, eu tive o prazer de estar nos laboratórios nossos lá fora. Nós temos produtos ou temos tecnologia que estão sendo desenvolvidas que só vai estar no mercado no final do ano, o ano que vem. Mas qual é a grande sacada dessas tecnologias? Elas estão totalmente alinhadas com as tendências novas de usar o seu próprio device, que é a proliferação de devices que a gente tem hoje, o que a gente chama de Big Data, que é você pegar os dados e transformar em informação de forma efetiva para tomada de decisão. Segurança. Todo dia você escuta uma notícia de violação de segurança ou problema de segurança de uso inapropriado de dados de empresas ou de pessoas. Então, todas essas áreas, nós estamos focando muito forte em capacidade de processamento. Nós estamos fazendo experiências muito interessantes de aumentar a velocidade de processamento com redução de consumo de energia e com adensamento. O que é adensamento? Colocar no espaço físico menor uma capacidade de computação muito maior. Só que isso a gente não vai lançar no mês que vem, nem no trimestre que vem, nem no semestre que vem, muito provavelmente só no ano que vem. Se vingar. Se não vingar, não vamos lançar. Então isso é uma visão de longo prazo com tendências, mas aplicado em pesquisa e desenvolvimento que é possível. Muito bem, pessoal, adiantado aí da hora, mais duas perguntas, infelizmente, né, para não também sacrificar aqui, hein, essa bateria, Raimundo, de perguntas, tá muito bacana. Uma outra pergunta da equipe da Dell, Rodrigo Silva aqui na plateia também. Mover rapidamente em uma transformação exige agilidade e inovação, o que de certa forma remete à juventude. Qual a relação da Dell com o público universitário e com a promoção de novos líderes? Nós temos diversos programas dentro da empresa de geração e incentivo a novos líderes dentro da empresa. Isso é fundamental, isso faz parte do legado que eu falei de você sempre trazer novas ideias, nova liderança. Um outro ponto que é fundamental, que é a política de você escutar e de você privilegiar a diversidade. Nós temos diversos grupos de diversidade dentro da empresa. A diversidade é a coisa mais rica que tem. Para qualquer líder de qualquer organização, a pior coisa que tem são os funcionários que não te contestam ou simplesmente que aceitam que o que você diz é a melhor e é a verdade absoluta. Quando isso acontece, você entra num processo de mediocridade e de redução de capacidade criativa. Então, o que é bom da juventude? Eu vou falar um pouquinho de programas que a gente vai trazer. Primeiro, o desafio. O jovem desafia. O jovem tem uma visão, uma mentalidade diferente, uma visão do mundo diferente de muita gente da minha idade, por exemplo. Então, nós estamos criando programas de trazer mais recém-formado para a empresa no processo de trazer novas ideias, novas capacidades e desses novos profissionais trabalhar o desenvolvimento desses profissionais para que eles cresçam dentro da empresa. Então, esse conflito ou essa coexistência de ideias divergentes e gerações diferentes, ela é sempre rica para a empresa. Nós vamos fazer isso aqui no Rio Grande do Sul e no México. Desculpa, e no Panamá, onde nós temos 2 grandes centros.
Muito bem. Encaminhamento aqui da última pergunta. Primeiro quero agradecer a participação de todo mundo, pedir desculpas com, né, as perguntas que não foram respondidas. Vou pedir a gentileza que eu encaminho a Raimundo e depois o Raimundo pode, né, quem sabe, avaliar aqui e organizar com a Suzana aí um processo de respostas das demais perguntas. Para encerrar, eu gostaria de chamar o vídeo então do Carlos, né, que é o nosso presidente da DVB, presente aqui, para o fechamento e a última pergunta em vídeo. Boa noite, das boas-vindas ao grande amigo Raimundo Peixoto. Raimundo, a grande preocupação que nós temos, e essa é a questão que eu tenho para ti, o que nós gaúchos precisamos fazer para que o Rio Grande do Sul seja reconhecido externamente como um polo de tecnologia, como um polo de atração de empresas, de investidores, para que os investidores se sintam motivados a investir aqui no nosso estado? Excelente pergunta, e eu te confesso que eu trabalhei muito com isso nos últimos 10 anos. Trabalhei muito com isso. E a grande primeira batalha que eu trabalhei foi desmistificar de que ser um grande centro é ter uma fábrica. Fábrica é um processo produtivo que não necessariamente traz conhecimento ou traz desenvolvimento de capital intelectual. Então, um ponto fundamental, e aí a gente focou muito no Centro de Desenvolvimento de Software, que a gente tem aqui, e proximidade com a universidade. Então, os pontos que eu acho que são fundamentais é buscar qualquer que seja o produto atrelado ao capital humano. Diferenciação pelo capital humano, não diferenciação por processo fabril, por máquina ou por qualquer tipo de infraestrutura que não seja capital humano. Por quê? Porque o efeito, quando você trabalha com capital humano, ele é muito maior na sociedade do que simplesmente o efeito de ter a maior planta de semicondutores do mundo. Porque ela vai ser 90% automatizada, vai consumir toda a energia do Estado, e não sei qual o benefício que a gente vai poder trazer para a população. Mas quando você tem um processo que você desenvolve capital humano, você consegue impactar muito mais gente dentro da região ou da sociedade do que não pelo capital humano. No nosso lado, a gente vê um caminho simples que é software, desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software usa essencialmente capital humano e ele traz um nível de salário bom. E, consequentemente, quando você traz um nível de salário bom, você traz um nível de consumo da família bom e, por consequência, você gira a economia. Então, qualquer processo que traga capital humano, eu acho que é bem-vindo. E hoje, tem novas tecnologias que têm coisas novas vindo aí de forma muito massiva. Eu vejo, por exemplo, de maneira muito simples, mobile marketing, marketing para dispositivos móveis. É um potencial enorme, imenso, que necessita muita gente com capacidade criativa e por ser, você pode desenvolver em qualquer lugar. Você pode atingir um mundo a partir daqui. Então você tem que ter esse tipo de capacidade de desenvolvimento, mas muito ligado a boas universidades e, consequentemente, é mandatório você ter o conhecimento da língua inglesa para você conquistar qualquer mercado que seja fora do Brasil. Então, para você ter uma expansão global, você precisa ter um bom conhecimento de língua inglesa também. Ok? Maravilhoso, Raimundo, muito obrigado por essa noite, né, brilhante de troca, conhecimento e em nome da DVB agradecer a tua presença, agradecer também a plateia. Tivemos a casa cheia aí, sinal da força, né, dessa noite e da grande proposta desse debate. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.